Olá, alunos! Nessa aula nós vamos falar sobre um complemento para a proposta de intervenção, o detalhamento. Mas por que será que eu coloquei aqui na lousa o exemplo do símbolo do teatro, né? O exemplo aqui do símbolo da comédia e da tragédia. Bom, o que tem em comum o teatro com a ideia de detalhar uma proposta de intervenção? O que tem em comum é que para um artista poder encenar uma peça teatral, ele precisa do quê? De um roteiro. E esse roteiro vai ter que descrever, vai apresentar a descrição do passo a passo que ele vai fazer no palco. As suas falas, como ele vai se comportar, inclusive como vai ser a iluminação e toda a composição dessa peça teatral. Então é um roteiro passo a passo. Então já fica a dica aqui para você de que o detalhamento na proposta de intervenção tem como objetivo mostrar o passo a passo da proposta. Mas então você vai ter que usar aí o mecanismo da descrição. A descrição de qual parte da proposta de intervenção? Nós já vimos aqui em outras aulas que a proposta de intervenção é composta por agente, ação, meios e finalidade. Então você pode elaborar a descrição da ação ou a descrição dos meios ou ainda a descrição da finalidade. Ou seja, você vai elaborar descrições que deixem claro qual é o passo a passo desses elementos. Ou de um elemento só, né? Lembrando que a redação tem apenas 30 linhas, então você não vai conseguir detalhar todos esses elementos. Então é preferível escolher um e detalhar. Geralmente são os meios o caminho mais fácil para elaborar esse detalhamento. O detalhamento numa proposta de intervenção conta como decisão para você chegar na nota máxima. Esse item, né, da redação vale 200 pontos, assim como os demais critérios de correção da redação Enem. No caso do detalhamento, ele é o elemento decisivo para que você chegue na nota 200 pontos, senão você permanece no 160. Então, a falta de detalhamento limita a sua nota. Bom, para entender melhor como funciona um detalhamento, como elaborar esse roteirinho passo a passo, nós vamos ler aqui um exemplo de parágrafo com proposta de intervenção para o tema do Enem de 2013, que trazia como frase temática os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Acompanhem comigo a leitura. Contudo, o desafio está em garantir que a sociedade desenvolva um pensamento ético voltado para o coletivo. Para tanto, é necessário que o Ministério da Educação, juntamente com a Secretaria de Comunicação, elabore uma campanha a ser veiculada nos horários de propaganda dos canais de televisão aberta no Brasil, que apresente, por meio de peças publicitárias, cenas ilustrativas de situações de risco provocadas pela associação entre álcool e direção. É importante que essas ações sejam expostas propositalmente após as propagandas de bebidas alcoólicas, para que assim a ideia de responsabilidade coletiva se sobreponha à imagem de reconhecimento individual presente nesses comerciais. Bom, nesse parágrafo então, o que nós temos como ação? A ação é elaborar uma campanha, então a ação é a campanha. Como essa campanha vai ser colocada em prática? Essa campanha vai ser colocada em prática por meio de peças publicitárias. Aí eu já tenho um meio, então o autor desse parágrafo poderia parar nesse elemento porque ele já tinha um meio, mas ele estendeu esse meio, ele mostrou passo a passo como essas peças publicitárias iam acontecer, com cenas ilustrativas de situação de risco provocadas pela associação entre álcool e direção. Percebam que nesse momento, então, usa o recurso da descrição para descrever os meios que vão colocar a ação em prática. Então, mostra um roteirinho passo a passo de como os meios vão funcionar.
Além disso, voltemos lá para o exemplo, nós temos mais um período que traz a seguinte afirmação. É importante que essas peças sejam expostas propositalmente após as propagandas de bebidas alcoólicas, para que assim a ideia de responsabilidade coletiva se sobreponha à imagem de reconhecimento individual presente nesses comerciais. O que eu tenho agora? Essas peças sejam expostas propositalmente após as propagandas de bebidas alcoólicas, também é um detalhamento. Está falando, olha, é interessante então que ocorra nesse horário específico. E logo em seguida veio o quê? A finalidade. Qual o objetivo de eu colocar a propaganda, essas peças publicitárias logo após os comerciais de bebida alcoólica? Para já criar esse senso em quem está assistindo a TV, né? De responsabilidade, de não apenas valorizar o que você entende como individual, mas valorizar o coletivo e assim respeitar a lei seca. Então, nós, com esse exemplo, identificamos o roteiro passo a passo dos meios, da finalidade, mas com o objetivo de alcançar o quê? A ação. Isso tem que ser o seu objetivo final, né? Chegar a uma ação que seja concreta e eficiente para resolver o problema apontado pelo seu texto. Utilize então essas dicas que eu deixei aqui, né, de elaborar um roteiro passo a passo para elaborar a sua proposta de intervenção com detalhamento e assim chegar à nota máxima, que são os 200 pontos. Até a próxima!